Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, editora Autografia, né? Primeiro volume e segundo volume. Bem, eu queria comentar com vocês a respeito de um assunto, né? Que é referente à religião, né? A religião, vou te fazer uma pergunta agora para você analisar. Ela foi criada por Deus ou pelos homens? Outra pergunta que eu vou te fazer. Será que no céu tem religião? Essa divisão aqui na Terra? Hum? Não, não tem religião. A religião ela é coisa do homem. Segundo alguns estudos, como eu escrevi no livro aqui, no livro que eu escrevi junto com a minha esposa, eu comento nessa parte aqui. Ó. Religião. Religião é uma fé, uma devoção a tudo que é considerado sagrado. É um culto que aproxima o homem das entidades a quem são atribuídas poderes sobrenaturais. É uma crença em que as pessoas buscam a satisfação nas práticas religiosas ou na fé, para superar o sofrimento e alcançar a felicidade. Religião é também um conjunto de princípios, crenças e práticas de doutrinas religiosas, baseadas em livros sagrados que unem seus seguidores numa mesma comunidade moral. Bem, pessoal, o meu amado, minha amada, vou te fazer uma pergunta. Eu sou evangélico, por exemplo, eu sigo a Jesus. Eu sigo os passos de Jesus. Jesus veio trazer religião? Não. Jesus veio trazer uma mensagem de vida, de amor, de paz, de moralidade, de integridade. Jesus veio trazer uma mensagem de simplicidade, de fé, de cura, de libertação. Mas ele não veio trazer religião. Como eu estava falando agora com um amigo Francisco no Facebook e a Márcia, então a Márcia se admirou por uma coisa e o Francisco por outra. Bem, hoje eu posso falar para vocês que a minha religião chama-se amor. Sou nascido e criado no Evangelho desde os meus 7 anos de idade. Fundei muitas igrejas, quem me conhece sabe disso ao longo dos anos. Não é pelas fotos que eu tenho no Face, não. Tem muitas fotos no Face, mostrando sair em jornais que, que, eu, que eu desativei centros espíritas, que hoje são igrejas evangélicas. Fiz muito trabalho voltado para o Evangelho e continuo fazendo. Só que naquela época eu fazia com uma visão, hoje eu faço com uma outra visão. Tudo depois de 2016, que eu tive um arrebatamento espiritual e comecei a analisar tudo. Só que eu não tive arrebatamento igual as pessoas às vezes vêm falar comigo. Ah, eu também tive um arrebatamento. Como que foi esse arrebatamento? Eu tive um sonho. Eu não tive sonho. Eu saí do meu corpo e vi meu corpo deitado na cama. E não foi uma nem duas vezes. Foram 7 vezes que aconteceu isso. Tá? Em 2016. E 2017 se repetiu mais ou menos umas 2, 3 vezes. Nós estamos em 2018. Foi menos em 2017. Quando eu voltei, o que eu vi do outro lado, que o anjo me mostrou, que para outros dá o nome de ser de luz, né? Cada religião dá um nome, já tem outras religiões e filosofias que diz espírito de luz. Quando eu voltei, eu entendi que cada um de nós aqui na Terra interpretamos um nome. Um diz que é anjo, outro diz que é ser de luz, um diz que é espírito de luz, mas tudo é uma coisa só, tá? E eu vi muita coisa do outro lado, que quando eu voltei eu entendi que não é religião. E depois comecei a pesquisar sobre o assunto e encontrei milhões de casos. Só para vocês terem ideia, tá? Eu comento isso no nosso livro, meu e da minha esposa, que escrevemos. O livro é de superação, motivação e revelação. Eu cito no livro, né, junto com ela, que a ciência está investigando, porque já são mais de 100 milhões de casos lá registrados em hospitais do mundo inteiro. Só nos Estados Unidos são mais de 800 mil casos. Aí, olha só, a ciência dá o nome de EQM, experiência de quase morte. Já tem uma outra religião que dá o nome de experiência fora do corpo. Paulo fala lá em 2 Coríntios 12 que conheceu um homem que foi ao terceiro céu. Ele só não sabia se fora ou dentro do corpo. Olha só.
tá? Então, existe inúmeros, milhões de casos. E isso foi pesquisado por mim desde 2016 que eu comecei a ter essas experiências, comecei a pesquisar. Havia aproximadamente 100 milhões de casos. Imagine de lá para cá, porque não parou. Continua. Ao longo do tempo, eu fui conhecendo inúmeras pessoas que me contaram casos igual a meu, mas não tinha coragem de falar para ninguém. E umas delas, eu pedi autorização para relatar no meu livro. E nós relatamos, eu e minha esposa, algumas coisas no livro, tá? E todas essas pessoas, há poucos dias eu fui jantar na casa de um pastor chamado Gilson, amigo meu, esposo da missionária Ana Roth. Você pode procurar aí no Facebook e vai encontrar pastor Gilson, tá? E missionária Ana Roth, o nome dela, né? E Gilson, tem outro Gilson também, mas né, eu não lembro o segundo nome do pastor Gilson. E aí o que acontece, pessoal? Havia um pastor que tinha ido na Coreia do Sul e comentou algumas coisas que ele viu lá na Coreia do Sul, que segundo ele, os pastores brasileiros têm que muito aprender com os pastores da América do Sul, da Coreia do Sul. Então, eu comentando o que aconteceu comigo, eu não precisei nem terminar o assunto. Ele chegou para o próprio pastor amigo dele e falou: dizem que pessoas que viveram experiências, eu vi um documentário e falou que pessoas que viveram experiências como o pastor Douglas, elas voltam do arrebatamento lúcida, com uma outra mentalidade, elas enxergam um mundo diferente de nós. E é isso mesmo. Foi aí que eu entendi que não é religião, por isso que eu comecei a falar que não é religião. Por isso que eu tenho falado ao longo desse tempo, desses anos, que não é religião. Por isso que eu entendi por que Jesus não falou em religião e não se envolveu, não fundou igreja. Por isso que eu entendi. Um líder, um mestre, um líder mesmo, ele não consegue ficar preso em algum lugar. Ele está sempre levando uma palavra de vida, de amor, seja ele de qualquer país. Um outro detalhe que eu comento no livro, eu comentei agora com o irmão Francisco, quando você vai a uma festa de aniversário, ali se você for perguntar quem é católico, eu, quem é evangélico, eu, quem é budista, eu, quem não tem religião nenhuma é ateu, eu. Mas ali na hora, se você não perguntar nada disso, todo mundo conversa um com o outro, bate papo. Se sentam dois na mesa que se identificam, pode observar, mas não fala nada de religião, de time de futebol, nada disso, política, né? Se um vê o outro e começa a conversar de outros assuntos, de um filme, como que foi o filme, ou da faculdade, ou de quero fazer um curso assim, vai tudo bem, vai tudo tranquilo. E vai do início ao fim, mas se tocar em religião, aí pronto, aí começa o problema. Então você vê que a religião é o que? Ela divide, ela separa. A religião mata. Quantos milhares já morreram aí, milhões já morreram por causa da religião. Então, quando eu voltei do arrebatamento, que o anjo me trouxe, o ser de luz, o espírito de luz, interprete você como quiser, isso daí são as religiões que criam o nome, para identificar, ou às vezes só para mostrar que ela que criou, né? Quando eu voltei, eu percebi que isso daí é tudo coisa do homem. Então é como na festa de aniversário, todos podem viver bem ali tranquilamente, sem competir. Na hora do parabéns, todo mundo bate parabéns junto, é uma maravilha, um dá abraço no outro, igual o ano novo. Ano novo, vamos supor, vai todo mundo para uma casa de um parente, ou todo mundo para uma praia. Aí na hora, feliz ano novo, Benita! Pá, aqueles focos, aí se abraça, feliz ano novo, boas entradas, né? Se você fosse olhar para a religião de A e de B, você não se firmaria naquele contexto de manter aquela amizade ou aquele diálogo. Na mesma hora, não vou abraçar ele não, ele é muçulmano, ele é negro, ou ele é branco, né? Ele é amarelo, ele é azul, e não, ele é homossexual, ele é isso, ele é aquilo. E não é religião, é o amor. Agora, a questão da moralidade, da integridade, ela vem junto com o amor. A pessoa que ama, ela é uma pessoa que ama mesmo, é uma pessoa que procura andar com a moralidade em dia, a integridade em dia, ela procura andar conforme os padrões corretos da vida, retamente. Ela não julga A, não julga B. Você julgou, você já saiu. Aí você se tornou religioso.
O religioso julga. Já a pessoa que tem amor não julga. Ela ama, ela perdoa, ela entende, ela compreende, ela respeita. Como eu respeito. Ela entende que tem uns que pensam como criança, como Paulo fala. Quando eu era criança, eu pensava como criança. Mas quando eu me tornei adulto, passei a pensar como adulto. Então, o que eu quero dizer para vocês e passar para vocês é isso. Essas religiões todas estão aí. Quem criou foi o próprio homem. Deus não criou nada disso. Nos céus não existe religião. Até mesmo porque como que vai ter uma nova terra? Uma outra pergunta que eu fiz a um teólogo amigo meu, e ele falou, Douglas, é verdade, tem lógica isso que está falando. Como nós vamos viver numa nova terra com várias religiões diferentes, pessoal? Não tem como, porque vai começar a briga de novo. Então tem que estar na consciência que o amor é que tem que prevalecer. Independente se Jesus trouxe uma mensagem, se Buda, antes de Jesus nascer, Buda nasceu 500 anos antes de Jesus. Tem muito cristão que nem sabe disso. Aí fala, mas Jesus ressuscitou. Eu sei, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu não estou falando de ressurreição. Estou falando de amor, de sentimento, de atitude de perdão, de ajudar o próximo, de entender, de compreender, de não julgar, mas de ajudar. Em vez de julgar, ajuda. Eu sempre falo isso. Então é essa mensagem que eu estou falando. E quando você chega a esse entendimento, você vê, poxa, o dia que eu começar a banir a religião da minha vida, eu vou viver melhor. Que é o que está acontecendo comigo e com a minha esposa hoje. Hoje a gente se dá bem com todas as pessoas, conversamos com elas, entendemos elas e respeitamos. Ah, vem a católica falar lá do que ela adorou imagem e tal. Poxa, tá bom, a senhora. Ó, eu respeito a senhora, a nossa amizade se mantém, tá me entendendo? Só que eu já falo direto com Deus, né? Eu não preciso da imagem A, da imagem. Mas eu respeito a senhora, se a senhora quer ir lá falar com ela. Isso daí é a senhora e Deus, eu não tenho nada a ver, até mesmo que a prestação de conta individual. A Bíblia fala isso, eu não tenho que me meter na vida. Eu não tenho que tentar convencer ninguém de nada. Quem convence é o Espírito Santo. Então, existem N situações que não é da noite para o dia. Você tem que ler muito, você tem que pesquisar, você tem que jejuar muito, você tem que orar e principalmente observar. Então, não é religião ligada ao homem. Que religião significa religar-se, por isso que é religião. Religar-se a uma divindade, como eu li aqui, a uma entidade que tem poderes sobrenaturais. Então eu me religo a quem? Ao amor. Pronto. Me religo ao amor. Deus não é amor? Então, me religando ao amor, estou me religando a Deus. Então a religião, ela só separa, ela só divide. E muitas pessoas que está acontecendo, que estão vivendo experiências igual a mim, estão voltando diferentes. Sabe por que está acontecendo isso? O próprio mundo espiritual, o próprio Jesus, o próprio Criador está permitindo isso acontecer para as pessoas voltarem já com uma outra visão, entendendo que não é religião. Eu tenho amigos que hoje são meus amigos, conheci pessoas que hoje são minhas amigas e amigos, que tiveram experiências profundas igual a minha, que têm a mesma visão. E que um dia foram católicas, que outras foram do espiritismo, outras foram do budismo, outras foram do judaísmo, hinduísmo, e hoje, testemunho de Jeová e etc. Estou conhecendo milhares. E hoje elas são livres, têm uma visão aberta, tipo a de Jesus, tem uma visão livre. Então é essa visão que eu estou passando. Agora você não precisa sair da igreja, da onde você está indo, do templo, da casa, sei lá onde você está indo. Você não precisa sair. Mas isso são graus de entendimento. Chama-se dimensões de pensamento. Cada um tem uma dimensão de pensamento diferente do outro. Tem uns que se alinha com o outro, aí entende. Aí é onde Paulo fala, quando eu era criança, criança em pensamento, eu pensava como criança, agora eu não sou mais criança. Agora eu cresci, sou adulto. Então é essa mensagem que eu quero passar para vocês. Que a religião hoje para mim é religar-se ao amor. Que aquelas outros tipos de religião, igreja A, igreja B, ou não sei o que lá, judaísmo, hinduísmo, isso para mim só separa. Eu tenho visto, eu tenho observado, isso mata. Pessoas se matando por causa disso.
Tá me entendendo? É igual racismo. Religião é igual racismo. É um racismo que tem um contra o outro. Então eu sigo os passos de Jesus. Não me ligo a religião nenhuma, me ligo direto ao Criador. Respeito a todos. Quando eu tenho que visitar algum irmão, eu sempre visito. Quem me vê aí me vê sempre visitando os lares. Visito o templo feito por mãos humanas, que não foi Deus que fez aquilo, Deus fez nós. Nós somos a igreja, nós somos o templo. E respeito, e quero que da mesma forma que eu respeito as pessoas, que elas venham me respeitar também. A gente, quem sabe um dia elas evoluem no pensamento e chegam a esse grau de entendimento, né? Pessoal, que Deus abençoe vocês, tá? O importante é que você ame a Deus, ame o próximo, né? E que você anda com integridade, moralidade, seja uma pessoa simples, não deixe o egoísmo entrar no seu coração, seja altruísta, né? Que é compartilhar, dividir, tá sempre ajudando as pessoas, né? E adore a Deus em todo tempo e em todo lugar, porque eu adoro o Criador em todo lugar, em casa, na rua, no monte, quando eu subo ao monte, quando eu visito o templo feito por mãos humanas, quando eu vou em vários lugares, na casa, às vezes vizinha, a gente ora junto, a gente adora a Deus, louva, né? Então, adore a Deus o tempo todo, eu adoro o meu Criador, eu mantenho minha comunhão com os meus irmãos, com todos os irmãos eu mantenho comunhão, não é só com os irmãos do cristianismo que segue os evangelhos de Cristo também não. Os demais irmãos também mantenho, e muitos deles, eu tenho ouvido isso, e é isso que eu me agrado. Muitos deles chegam para mim e falam, o senhor é um evangélico, um pastor evangélico diferente. Eu queria saber mais de Jesus. Eu ouvi uma vez de um budista chegar para mim e falar, um amigo, hoje é meu amigo, eu queria conhecer um pouco mais de Jesus. E ali eu falei de Jesus para ele. Sabe por quê? Por causa do respeito que eu dei a ele. E muitos cristãos aí que colocam uma barreira como se ele fosse o santo, enquanto que Jesus não olhava nada disso. Ele ajudava alguém sem ver a quem. Ele abençoava, ele levava a palavra. Não queria saber qual era a religião, ao que seguia. Ele falava o que ele tinha que falar e acabou. E tudo com lógica e sentido, que é outra coisa também importante. Pessoal, mas a vida continua. Que Deus abençoe a todos aí, mesmo com 2 filhos nos céus, meus que partiram, Vitor e Vitória. Não desisti, não desanimei, continuo fazendo a obra de Deus, fundei o projeto Vitória Cristina com a minha esposa, e escrevemos 3 livros, vamos lançar o 3º agora, se Deus quiser, na Bienal, né? Um forte abraço, pessoal. Tenha um dia maravilhoso. Shalom Adonai.